Constituição do Estado de São Paulo. Paramos no capítulo 4 do Poder Judiciário, seção 5, como está no edital, lá no artigo 79-A. A Justiça Militar do Estado será constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo Tribunal de Justiça Militar. Artigo 79-B. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ainda decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Artigo 80. O Tribunal de Justiça Militar do Estado, com jurisdição em todo o território estadual e com sede na capital, compor-se-á de 7 juízes, divididos em 2 câmaras, nomeados em conformidade com as normas da seção 1 deste capítulo, exceto o disposto no artigo 60, e respeitado o artigo 94 da Constituição Federal, sendo 4 militares coronéis da ativa da Polícia Militar do Estado e 3 civis. Artigo 81. Compete ao Tribunal de Justiça Militar processar e julgar. Inciso 1. Originariamente, o chefe da Casa Militar, o comandante-geral da Polícia Militar, nos crimes militares definidos em lei, os mandados de segurança e os habeas corpus nos processos cujos recursos forem de sua competência ou quando o coator ou coagido estiverem diretamente sujeitos à sua jurisdição e às revisões criminais de seus julgados e das auditorias militares. Inciso 2. Em grau de recurso, os policiais militares nos crimes militares definidos em lei, observado o disposto no artigo 79-B. Parágrafo 1. Compete ainda ao Tribunal exercer a correição geral sobre as atividades de Polícia Judiciária Militar, bem como decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Parágrafo 2. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Parágrafo 3. Os serviços de correição permanente sobre as atividades de Polícia Judiciária Militar e do Presídio Militar serão realizados pelo juiz de direito do juízo militar designado pelo Tribunal. Artigo 82. Os juízes do Tribunal de Justiça Militar e os juízes de direito do juízo militar gozam dos mesmos direitos, vantagens e subsídios e sujeitam-se às mesmas proibições dos desembargadores do Tribunal de Justiça e dos juízes de direito, respectivamente. Parágrafo único. Os juízes de direito do juízo militar serão promovidos ao Tribunal de Justiça Militar nas vagas de juízes civis, observado o disposto nos artigos 93, inciso 3 e 94 da Constituição Federal. Agora a gente pula lá para o título 3, da Organização do Estado, capítulo 1, da Administração Pública, seção 1, Disposições Gerais, artigo 111. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência. Lembrando que esses princípios não formam o LIMP, tá? Porque no LIMP não tem razoabilidade nem finalidade. Não tem razoabilidade nem interesse público. Artigo 111-A. É vedada a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de inelegibilidade nos termos da legislação federal para os cargos de secretário de Estado, secretário adjunto, procurador-geral de Justiça, procurador-geral do Estado, defensor público geral, superintendentes e diretores de órgãos da administração pública indireta, fundacional, de agências reguladoras e autarquias, delegado-geral de polícia,
reitores das universidades públicas estaduais e ainda para todos os cargos de livre provimento dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado. Artigo 112. As leis e atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do Estado para que produzam seus efeitos regulares. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida. Artigo 113. A lei deverá fixar prazos para a prática dos atos administrativos e estabelecer recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e forma de processamento. Artigo 114. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de 10 dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo, deverá atender às requisições judiciais se outro não for fixado pela autoridade judiciária. Artigo 115. Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas. Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. A nomeação do candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sob novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Inciso 6. É garantir ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, obedecido o disposto no artigo 8 da Constituição Federal. Inciso 7. O servidor e empregado público gozarão de estabilidade no cargo ou emprego desde o registro de sua candidatura para o exercício de cargo de representação sindical ou, no caso previsto no inciso 23 deste artigo, até 1 ano após o término do mandato, se eleito, salvo se cometer falta grave definida em lei. Inciso 8. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Inciso 9. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para os portadores de deficiência, garantindo as adaptações necessárias para sua participação nos concursos públicos e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 10. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 11. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data e por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso. Inciso 12. Em conformidade com o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, os proventos, pensões ou outras espécie remuneratória
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Inciso 13. Até que se atinja o limite a que se refere o inciso anterior, é vedada a redução de salários que implique a supressão das vantagens de caráter individual adquiridas em razão de tempo de serviço previstas no artigo 129 desta Constituição. Atingido o referido limite, a redução se aplicará independentemente da natureza das vantagens auferidas pelo servidor. Inciso 14. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 15. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, observado o disposto na Constituição Federal. Inciso 16. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Inciso 17. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, observado o disposto na Constituição Federal. Inciso 18. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. A linha A, de 2 cargos de professor. A linha B, de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. A linha C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Inciso 19. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Inciso 20. A administração fazendária e seus agentes fiscais de rendas, aos quais compete exercer privativamente a fiscalização de tributos estaduais, terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Inciso 20-A. A administração tributária, atividade essencial ao funcionamento do Estado, exercida por servidores de carreiras específicas, terá recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuará de forma integrada com as administrações tributárias da União, de outros estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Inciso 21. A criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização ou extinção das sociedades de economia mista, autarquias, fundações e empresas públicas depende de prévia aprovação da Assembleia Legislativa. Inciso 22. Depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 23. Fica instituída a obrigatoriedade de um diretor representante de um conselho e de um conselho de representantes eleitos pelos servidores e empregados públicos nas autarquias, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, cabendo à lei definir os limites de sua competência e atuação. Inciso 24. É obrigatória a declaração pública de bens antes da posse e depois do desligamento de todo o dirigente da empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação instituída ou mantida pelo poder público. Inciso 25.
os órgãos da administração direta e indireta ficam obrigados a constituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e quando assim o exigirem suas atividades, Comissão de Controle Ambiental, visando a proteção da vida, do meio ambiente e das condições de trabalho dos seus servidores, na forma da lei. Inciso 26. Ao servidor público que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente de trabalho ou doença do trabalho, será garantida a transferência para locais ou atividades compatíveis com sua situação. Inciso 27. É vedada a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso público na administração direta, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, respeitando-se apenas o limite constitucional para aposentadoria compulsória. Inciso 28. Os recursos provenientes dos descontos compulsórios dos servidores públicos, bem como a contrapartida do Estado destinados à formação de fundo próprio de previdência, deverão ser postos mensalmente à disposição da entidade estadual responsável pela prestação do benefício, na forma que a lei dispuser. Inciso 29. A administração pública direta e indireta, as universidades públicas e as entidades de pesquisa técnica e científica, oficiais ou subvencionadas pelo Estado, prestarão ao Ministério Público o apoio especializado ao desempenho das funções da Curadoria de Proteção de Acidentes do Trabalho, da Curadoria de Defesa do Meio Ambiente e de outros interesses coletivos e difusos. Parágrafo 1. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública direta, indireta, fundações e órgãos controlados pelo poder público deverá ter caráter educacional, informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 2. É vedada ao poder público, direto ou indiretamente, a publicidade de qualquer natureza fora do território do Estado, para fins de propaganda governamental, exceto as empresas que enfrentam concorrência de mercado e divulgação destinada a promover o turismo estadual. Parágrafo 3. A inobservância do disposto nos incisos 2, 3 e 4 deste artigo implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Parágrafo 4. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 5. As entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, o Ministério Público, bem como os poderes legislativo e judiciário, publicarão até o dia 30 de abril de cada ano seu quadro de cargos e funções, preenchidos e vagos, referentes ao exercício anterior. Parágrafo 6. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes dos artigos 40, 42 e 142 da Constituição Federal e dos artigos 126 e 138 desta Constituição, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 7. Não serão computadas para efeitos dos limites remuneratórios de que trata o inciso 12 do caput deste artigo as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Parágrafo 8. Para os fins do disposto no inciso 12 deste artigo e no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, poderá ser fixado no âmbito do Estado, mediante emenda à presente Constituição, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal,
não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais. Parágrafo 9. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental enquanto permanecer nessa condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Parágrafo 10. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Artigo 116. Os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória pagos com atraso deverão ser corrigidos monetariamente de acordo com os índices oficiais aplicáveis à espécie.